Oi, pessoal. Olha, tem algumas pessoas perguntando o que é a construção em LSF, como que isso é feito e querendo saber, para responder a curiosidade dessas pessoas e as dúvidas, eu vou mostrar para vocês então aqui o que é a construção em LSF. Vai ficar bem mais claro. Deixa eu só virar a câmera. Essa daqui é um exemplo de uma construção em LSF. Como vocês podem ver, nós temos aqui camadas, que são camada exterior, feita com esse material aqui, ó. Isso daqui é a pintura, que a gente pode dar o acabamento. Isso daqui chama capoto, que é um sistema onde é aplicado uma placa de esferovite. Depois dessa placa de esferovite, a gente vem com a camada exterior, que é a placa. No caso, essa placa aqui é uma placa de gesso, de fibra de gesso, fibra com gesso, na verdade, uma placa mais resistente à umidade. Aqui tem o perfil. Esse daqui é o perfil do LSF. É a estrutura da casa. É onde você consegue fazer a estruturação. No lugar onde na obra convencional, isso daqui seria onde a gente estaria o aço junto com o concreto. Na casa em LSF, a gente usa o aço fechado com placa, com essa placa, e mais uma manta, que é para poder conter o vapor, a placa, que eu disse agora, que é a placa de gesso com fibra, o capoto, que é a placa formada pela composição da placa de isopor, com uma tela para dar aderência, uma argamassa, que é passada em duas demãos para dar o acabamento, e aqui a pintura, que pode ser feita dessa forma aqui, que fica mais com uma textura, ou pode ser feita de forma lisa também. Agora eu vou mostrar aqui a parte do lado de dentro. Do lado de dentro nós temos o acabamento feito com USB, tem o enchimento com a lã de rocha, que é para poder deixar a estrutura com aquela parte com térmica e acústica bem isolada. Isso aqui serve para isolamento térmico e acústico. A placa de USB, que é a placa que a gente coloca do lado de dentro, uma placa de gesso para poder fazer o acabamento, e por cima ainda tem a pintura. Esse aqui é o acabamento final, que é a pintura. No chão, a gente pode fazer também da mesma forma. É a placa, essa placa, no caso, que está aqui no chão. Essa não é uma placa de USB, mas geralmente é uma placa dupla de USB. Tem placas diferentes que podem ser usadas, eu vou mostrar. A manta, que faz a proteção do pavimento, essa manta é colocada em qualquer tipo de pavimento, mesmo que não seja no LSF, ela é colocada por baixo do pavimento vinílico ou do pavimento flutuante. E aqui o pavimento final, que é esse que pode ser vinílico ou pode ser um flutuante. Geralmente usa o vinílico. Do lado de fora, a casa fica com a mesma aparência de uma casa normal. Não tem diferença. A diferença está exatamente na parte interior, que é a composição dessa parede. Olha aí como que ficam as estruturas de eletricidade instaladas. Elas ficam todas no meio da estrutura do LSF, quer dizer que se for fazer uma manutenção é muito mais simples. E aqui a parte de um exemplo de uma estrutura de banheiro, de casa de banho, que aqui, ó, a sanita inclusive é suspensa. As instalações estão todas aqui atrás. Aqui mais uma estrutura do LSF, a placa de OSB, uma placa de gesso hidrófugo, ainda tem uma manta para poder proteger da umidade. E aqui a cerâmica instalada. Então aqui está a cerâmica instalada. E olha aqui, ó, colocado de forma suspensa o armário, o lavatório, a sanita suspensa, uma base de duche, o duche. Isso é um exemplo básico de uma casa de banho, de um banheiro.